Bom dia, meu nome é Raíssa, faço parte do grupo que vai falar sobre desemprego. Os componentes sou eu, o Eliabe Paula e o Vitor Hugo. Eu vou começar dando a introdução de como é feito a medição do desemprego. Então, nos Estados Unidos, o responsável pela medição do desemprego é a BLS, que é uma sigla em inglês que significa Bureau of Labor Statistics, que faz parte do Departamento de Trabalho. A BLS traz dados não só do desemprego, como também no mercado de trabalho. A BLS regularmente faz entrevista com 60 mil famílias e cada adulto dessa família é incluído em uma das categorias empregado e desempregado fora da força de trabalho. Empregado é a categoria que encaixa os trabalhadores assalariados, pessoas que possuem uma empresa e também pessoas que trabalham na empresa da família, porém não ganham salário. E também pessoas que estão afastadas do emprego. Desempregado é a categoria que inclui trabalhadores que não estão empregados ou que estão tentando buscar um emprego. Fora da força de trabalho, inclui jovens que estudam em tempo integral, aposentados e donas de casa. Uma pesquisa feita pela BLS em 2019 aponta que o grupo que mais sofre com desemprego são os homens e mulheres negros. E o grupo que mais faz parte da força de trabalho é o homem branco. Agora eu vou falar sobre se a taxa de desemprego mede o que queremos. Então, a taxa de desemprego é muito difícil de se medir, visto que a força de trabalho está sempre em movimento. Atualmente, muitos jovens que procuram o primeiro emprego estão entrando na força de trabalho. Alguns empregados, algumas pessoas que estão desempregadas, talvez não estejam procurando o suficientemente. No final, a taxa oficial de desemprego ela é uma medida útil, porém ela é imperfeita. Ao analisar o desemprego, é importante questionar se esse desemprego é de longo ou é de curto prazo. Caso ele for de curto prazo, não tem muito problema, porque o trabalhador pode demorar até 2 semanas para encontrar emprego. No entanto, caso ele for de longo prazo, aí o problema é importante, visto que o desempregado pode demorar meses para encontrar um emprego. Além disso, pode sofrer com problemas financeiros e problemas psicológicos. Uma pesquisa foi feita em relação ao desemprego, pois afeta muito a economia de um país, e a conclusão que se chegou é que o desemprego, na maioria do período, demora a longo prazo. Em um mercado ideal útil, né, o salário é ajustado para equilibrar a quantidade de oferta e demanda da mão de obra. Esse ajuste no salário faria com que os trabalhadores estivessem sempre empregados. No entanto, o mercado de trabalho ideal não é a realidade que encontramos hoje, visto que a taxa de desemprego no Brasil é muito alta. E a taxa de desemprego nunca cai para zero. Porque o desemprego friccional é inevitável. Então, o desemprego friccional ele é resultado da mudança na demanda de mão de obra de várias empresas, né? Um exemplo disso fictício é entre Dell e Apple. Um exemplo, a Dell é uma empresa que vem crescendo bastante e as pessoas estão procurando mais a Dell para comprar componentes elétricos do que a Apple. Com isso, a Dell, com esse aumento na demanda, contrata mais empregos. Infelizmente, a Apple tem que demitir mais pessoas. De forma similar, isso acontece em regiões que constroem bens, que têm uma grande quantidade de indústrias. Regiões como essas têm a maior facilidade de oferecer empregos. Infelizmente, regiões que têm menos indústrias possuem uma grande taxa de desemprego. E a maioria dessas pessoas, né, que são dessas regiões migram para essas regiões mais industriais. Por isso, o desemprego friccional é inevitável, pois a economia está sempre em mudança, né? Hoje em dia, as 4 maiores empregadoras a indústria automobilística, a aeronáutica, de comunicação e de
componentes elétricos. Então, a política pública e procura de emprego. A internet é uma grande aliada e facilita muito na busca pelo emprego e a reduzir o desemprego friccional. Não só a internet, mas como também as políticas públicas. Tem um fator importante, porque ela ajuda a diminuir a taxa natural de desemprego de uma economia. Os programas governamentais também têm uma grande parcela de ajuda em desemprego. Ela pode ajudar de várias formas. Uma dessas formas são as agências de emprego, né? Que são operadas pelo governo e tem como objetivo fornecer detalhes sobre vagas de emprego. Um exemplo dessas agências de emprego aqui no Maranhão é a agência Cine, que também faz parceria com outras empresas e com isso ela fornece uma grande quantidade de vagas de emprego e também fornece informações sobre empregos de outras empresas. Uma outra forma também é os programas públicos de treinamento, que tem por objetivo facilitar a transição do trabalhador que trabalhava em um setor que estava em declínio e ajuda esse trabalhador a ir para um setor que está em crescimento. Além disso, esse programa ajuda a amparar grupos de extrema pobreza. Eu irei falar um pouco sobre a legislação do salário mínimo e como ela influencia no aumento das taxas de desemprego. Mesmo não sendo um fator predominante, a legislação do salário mínimo tem uma grande influência no aumento das taxas de desemprego. Quando a legislação do salário mínimo força o salário a se manter acima de um nível de equilíbrio, ela desequilibra a oferta e a demanda. Ela aumenta a quantidade de mão de obra ofertada e diminui a quantidade de mão de obra demandada, certo? E isso causa um desequilíbrio e um aumento nas taxas de desemprego. Essa é a principal diferença entre o desemprego estrutural, que é causado pela legislação do salário mínimo, e o desemprego friccional. O desemprego friccional tem um foco maior na mudança de emprego dos trabalhadores. Eles estão procurando empresas novas com perfil diferente, um perfil que se encaixe melhor neles. Já o desemprego estrutural é causado mais pelo desequilíbrio causado pela oferta e a demanda. Quando por algum fator, seja por legislação de salário mínimo ou, como eu vou falar mais para frente, os sindicatos, a influência dos sindicatos na gestão das empresas, ocorre essa diferenciação, ocorre esse aumento do desemprego decorrente disso. O salário mínimo é mais benéfico no caso de forças de trabalho menos habilidosas e mais inexperientes. Quando esse tipo de força de trabalho entra no mercado, eles tendem a sofrer com salários menores do que a taxa do equilíbrio, certo? Tendo maior probabilidade de cair abaixo do mínimo legal. Irei falar um pouco sobre outra coisa que influencia no aumento do desemprego, que são os sindicatos e as negociações coletivas. Os sindicatos são como associações de trabalhadores, eles negociam salários e condições benéficas para o trabalho dos empregados e com seus empregadores. O processo pelo qual os sindicatos chegam como um acordo com uma empresa se chama de negociação coletiva. Essa negociação ocorre entre o sindicato, que representa os trabalhadores, e a empresa. Quando a empresa, o sindicato não chegam como um acordo, ocorre uma paralisação no serviço da empresa, que se chama greve. Essas greves têm como objetivo dar uma mexida
no ritmo da empresa, na produtividade, para assim forçar a empresa a atender às demandas que os trabalhadores estão solicitando. É, um número importante, uma taxa importante é que os trabalhadores sindicalizados eles tendem a ganhar de 10 a 20% a mais que os não sindicalizados. E isso causa um desequilíbrio. Assim como já foi falado anteriormente, do desequilíbrio causado pela legislação do salário mínimo, quando os sindicatos forçam os salários a aumentar acima de uma taxa de equilíbrio, a quantidade de mão de obra ofertada também diminui e a quantidade de mão de obra ofertada aumenta, a quantidade de demanda também diminui. Isso resulta no desemprego. Muito se discute sobre quais são os benefícios e malefícios dos sindicatos. Há quem defenda os sindicatos que afirmem que eles são um antídoto ao poder das empresas, o poder de mercado, para as empresas não se sentirem dominantes sobre os trabalhadores e responder com eficiência a todas as solicitações que os trabalhadores tiverem, para ter alguma força para meio que se equiparar com o poder da empresa. E também os que criticam afirmam que o salário quando o salário vai para cima do nível de equilíbrio, como já foi afirmado, isso causa um desemprego no resto da economia, isso causa um desequilíbrio. E isso é meio que uma manobra egoísta, porque os trabalhadores sindicalizados, eles acabam se beneficiando, enquanto as outras partes não sindicalizadas acabam sofrendo com o que aconteceu, com a melhora dos outros trabalhadores, certo? É isso. Então, pessoal, dando continuidade aqui, eu vou falar agora da teoria dos salários de eficiência. Tá? Essa teoria diz que as empresas elas são mais eficientes se elas estão pagando salários acima, né, daquele ponto de equilíbrio para os trabalhadores. Então, a gente vai entender aí como que isso acontece. Né? Como que as empresas elas são mais eficientes quando elas pagam salário mais altos, né, do que o mercado está demandando. Então, é importante falar aqui também, né, que os salários de eficiência, eles têm influência na taxa de desemprego, semelhante às mesmas motivações que os sindicatos, né, e a política de salário mínimo também têm, né, com o diferencial que tanto os sindicatos quanto a política de salário mínimo impede que o salário diminua. Então, um trabalhador numa empresa nunca vai ter seu salário diminuído, né, por conta do salário mínimo, por conta de questões sindicais, mas aqui não é o caso da teoria dos salários de eficiência. Né? Então, onde o salário de eficiência se manifesta quando a empresa paga a mais para aquele trabalhador tenha mais saúde, né? Seja com alimentação, seja com plano de saúde, né? Seja com algum benefício além do salário, ou o próprio salário em si. Né? Países que são subdesenvolvidos tendem a pagar salários mais altos para seus funcionários, né? Algumas empresas tendem a fazer isso, para que esses funcionários tenham uma alimentação mais adequada, né? E assim adoeçam menos e também possam faltar menos ao trabalho. Né? E com isso, ter mais eficiência. Uma outra forma onde os salários de eficiência se manifesta, né, na rotatividade. Então, o custo para contratar e treinar novos trabalhadores, ele é alto. Então, pagar um salário acima do nível de equilíbrio ajuda a diminuir a rotatividade. Então, aquele funcionário que está na empresa, ele não vai querer sair porque ele está ganhando um salário acima daquele ponto de equilíbrio, ao passo que se ele sair, muito possivelmente vai ser difícil ele conseguir um salário, né, uma vez que ele já está ganhando acima do que o mercado está propondo. Né? Então, isso tende a fazer com que a rotatividade diminua, né? O funcionário tende a permanecer mais na empresa. Uma outra forma aqui é a qualidade, né, daquele profissional que está se candidatando numa vaga. Então, quando a empresa tem vagas disponíveis, ela tende a aumentar o salário para aquela vaga, para atrair candidatos com maior qualificação. Uma vez que esses candidatos eles têm mais oportunidades por serem mais qualificados e se eles receberem alguma proposta para uma função cujo salário
está abaixo do que ele já ganha, né, aquele candidato não vai se interessar. Né? Então, as empresas usam esse artifício para conseguir aí um profissional de maior qualidade. E uma outra forma aqui também de manifestação do salário de eficiência é identificar trabalhadores negligentes com suas funções. Né? Isso aqui é curioso porque o trabalhador ele é negligente e a empresa tende a aumentar o salário, né, daquele grupo. Isso acontece porque quando se aumenta o salário, aqueles trabalhadores que são mais, que trabalham com mais afinco, eles tendem a trabalhar mais ainda, né? Enquanto que aqueles que são negligentes, eles não vão aumentar a sua produtividade na mesma, no mesmo ritmo que o salário está aumentando. Então a empresa consegue identificar esses trabalhadores e daí fazer algum tipo de trabalho para que isso seja revertido, inclusive até com demissão, né? E aqui a gente tem o caso, o exemplo aqui do Ford, né? Quando ele começou a pagar $5 por dia de salário para os funcionários lá da fábrica que montavam os automóveis, né? $5 parece pouco, mas na época isso já era o dobro do salário que era praticado lá na época, tá? Então, com isso, os trabalhadores, eles trabalhavam com muito mais eficiência para não perder o emprego, eles produziam muito mais, e embora os custos com o salário tenham aumentado, no geral, os custos da empresa, da produção de carros em geral, diminuíram. Tá? Então, isso aqui foi um apanhado aí dos salários de eficiência, né? Então, apresentar aqui algumas conclusões, né? A economia sempre vai apresentar algum desemprego, né? Fatores políticos podem alterar a taxa, né? Sindicatos, o salário mínimo, os salários de eficiência, tudo isso tem influência na taxa de desemprego, e o desemprego ele não é um problema fácil, né? E solucionar também não é simples, tá? Essa apresentação ela foi trazida com conteúdo lá do capítulo 28 do livro do Menker, Introdução à Economia, lá do ano de 2016. Muito obrigado.